E aí, galera, tudo bem com vocês? Como estamos todos? Hoje a gente vai continuar com a nossa aula de colorimetria. Hoje a gente vai ver um pouco mais, vamos dar continuidade ao que a gente aprendeu semana passada. Quem quiser ver o link das aulas da semana passada, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Quem estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para notificações, que essa aula será dividida em 3 etapas. Já foi dada a primeira etapa semana passada. Nós falamos sobre os estudos das cores, soma das cores, neutralização, estrela de Oswald, escala de matização, escala de altura de tons. E hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a colorimetria de A a Z. Então vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês sobre nomenclatura das cores. Tem empresas que elas costumam dar nome às suas colorações para poder se diferenciar no mercado, para dizer que são exclusivas. Mas o que na verdade o que importa para nós, profissionais da beleza, é a numeração que elas têm, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre essa nomenclatura, sobre como ler essa coloração sem se apegar muito ao nome que a empresa dá, ok? Então vamos começar com a coloração simples. Quando ela é composta por cor sem reflexo. Por exemplo, 6.0, eu sei que na minha altura de tom é um louro escuro. 6, antes do ponto, é a altura de tom. Eu sei que é um louro escuro. Então, normalmente, esse louro escuro, dependendo da empresa, pode ser chamado de vários tons. Por exemplo, pode ser chamado de louro natural, louro simples. É bem relativo, depende da empresa. Ela é uma coloração combinada quando ela é composta por cor e reflexo, iguais ou diferentes. Por exemplo, eu sei que o 6 antes do ponto na altura de tom um louro escuro, e eu sei que o 3 depois do ponto, na minha altura de reflexo, na minha tabela de reflexo, ele é um dourado. Então aqui eu tenho um louro escuro dourado, ok? E quando ela vem com dois números, por exemplo, 6.34, aí eu tenho um louro escuro, que é o louro na altura de tom antes do ponto, ele é a altura de tom número 6, que é o tom de louro mais escuro que tem. O 3, ele é um dourado, né? Então tem um louro escuro dourado. E o 4, na minha tabela de reflexo, ele é um cobre. Então eu tenho aqui um louro dourado, louro escuro dourado acobreado, beleza? Só para vocês terem uma ideia, por que ele é acobreado e não é cobre? Isso também influencia bastante, tá? Eu tenho um louro escuro, 6 pontos, né? No caso, antes do ponto, ele é a altura de tom número 6. E eu tenho dourado. Nesse caso, quando vem duas cores de reflexo juntas, o primeiro reflexo, ele sempre tem maior quantidade do que o segundo. Então aqui eu tenho um dourado com um pouquinho de acobreado, de cobre. Então ele é um dourado acobreado. Só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei para vocês que as cores elas se somam também, entendeu? Então o que é que eu tenho aqui? Um dourado e eu tenho um acobreado, ou seja, eu tenho uma cor dourada com um pouco de cobre. Lembrando para vocês que o cobre ele é a mistura do amarelo e do vermelho, lembra disso? Que a cor é laranja. Então, se eu for aplicar mais dourado em cima desse cobre, eu vou estar aumentando a quantidade de dourado dentro desse cobre que já tem amarelo e um pouco de vermelho. O 4, no caso, depois do ponto, não esqueçam que ele é o laranja. Se vocês forem voltar na tabela de reflexo lá do início, vocês vão ver que o cobre ele é a mistura de dourado mais vermelho. Então eu tenho 6, que é o louro escuro, eu tenho o dourado, e dentro desse dourado tem um pouco mais de acobreado, ok? Então tem um louro escuro acobreado. Possíveis combinações. Então eu já sei que o 6.0 é um louro escuro, que é uma cor sem reflexo, beleza? Aqui, para você, como a gente estava falando anteriormente, eu tenho 6.01. Lembra que eu falei, o primeiro reflexo tem sempre maior quantidade do que o segundo. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um louro escuro, ele não é cinza, ele é acinzentado, porque a quantidade de cinza que existe dentro desse louro escuro é muito pouca. Vocês conseguem entender isso? É como se eu tivesse assim, um tubo de coloração de 60 gramas, beleza.
Dentro desse tubo de coloração de 60 gramas, eu tenho 100% de reflexo. O primeiro reflexo ele representa 75% da quantidade e o segundo reflexo representa 25%. Ou seja, eu tenho um louro escuro e tenho 25% apenas de reflexo cinza. Então ele não é cinza, ele é acinzentado. Ele só tem um pouco de cinza dentro do reflexo. Então eu tenho um louro escuro cinza suave, porque eu suavizei a quantidade de cinza dentro desse reflexo. No caso aqui eu tenho 6.10 ou 10, como queiram chamar. Eu tenho um louro escuro cinza profundo, ou seja, eu tenho um louro escuro e eu tenho 75% de cinza dentro desse louro escuro. No outro caso aqui eu tenho um louro escuro cinza intenso, ou seja, eu tenho 100% de reflexo acinzentado dentro desse louro escuro, porque eu tenho 75% de cinza mais 25% de cinza. Ou seja, eu tenho 100% de louro escuro cinza intenso. Eu estou intensificando essa cor de reflexo cinza. Aqui embaixo eu tenho louro escuro ponto 13. Então eu tenho o louro escuro, que é o 6.0, a minha altura de tom, é o louro escuro. Eu tenho 75% de cinza e eu tenho 25% de dourado. Então eu tenho louro escuro, cinza, dourado. Só lembrando para vocês que esse reflexo 1 e o 3, o reflexo 1 representa a cor azul e o reflexo 3 representa a cor amarelo, o que no caso seria o dourado. O que é que acontece se eu misturar azul com amarelo? Vocês lembram disso? Se você voltar lá na primeira aula, você vai ver que o 1, que é o reflexo azul, e o 3, que é que é a cor amarela, se eles forem juntos em proporções iguais, eles vão dar a cor verde. Vocês lembram disso? Só que tem um detalhe: se forem juntos em proporções iguais. Nesse caso, ele não está em proporção igual. Nesse caso, eu tenho 75% de cor azul, que é o reflexo cinza, e apenas 25% de cor amarelo, que é o reflexo dourado. Ou seja, a quantidade de amarelo em cima do azul, ele é muito pouca. Se você for ver uma escala de cores do azul, quanto mais azul eu colocar em cima do amarelo, mais eu vou suavizar. Nesse caso, eu tenho 75% de cor azul, de reflexo cinza. Então eu vou ter um bege, eu vou ter um pérola. Então, na nomenclatura da Universal, eu tenho louro escuro bege, eu tenho louro escuro pérola, ou eu tenho um louro pérola, eu tenho um louro bege, que seria esse 13, tá bom? Do mesmo jeito aqui embaixo, eu inverti, olha só como é que tá, 6.31. Então eu tenho um louro escuro, eu tenho um dourado e eu tenho um acinzentado. Você viu que ele já mudou? Ele já não é mais cinza, do jeito da parte de cima? Porque agora eu tenho um louro escuro, eu tenho 75% de reflexo dourado e apenas 25% de reflexo acinzentado. Ou seja, a quantidade de dourado que eu tenho nessa coloração, ela é maior do que o reflexo cinza. Ela tem 75% de quantidade de cor de reflexo dourado, que é a cor amarela, e apenas 25% de reflexo acinzentado. Eu sei que é um pouco complicado, mas volta de novo, rever direitinho, tenta seguir, escreve, rabisca o papel que você vai entender melhor, ok? Não esqueça que qualquer coisa, manda perguntas, manda as dúvidas e eu vou tentar tirar o máximo possível, tá bom? Como eu falei para vocês, algumas empresas dão nomes diferentes às suas colorações a fim de diferenciar das outras. Por exemplo, em algumas marcas, a cor 6.66, que no caso seria o louro escuro vermelho intenso, ou seja, eu tenho um louro escuro, eu tenho 75% de cor vermelha, mais 25% de cor vermelha. Eu intensifiquei essa cor escura, esse vermelho, ou seja, louro escuro vermelho intenso. Ele pode ser chamado como vermelho carmim, vermelho cereja,
vermelho granada e etc. É bem relativo, depende da empresa que vocês comprarem a coloração, ele vem com nome diferente. Às vezes não é interessante você olhar o nome, olha o número, porque o número é que vai te identificar a cor. Então pelo nome é muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, certa vez eu estava vindo para casa, eu estava dando aula, estava vindo para casa, ligou uma cliente minha dizendo que queria pintar o cabelo de vermelho Juliana. Eu fiquei sem entender nada, porque vermelho Juliana, na época a Juliana Paz, ela estava fazendo uma novela e ela estava sendo capa de tampa de caixa de coloração. E o nome da coloração era vermelho Juliana. Aí eu pedi para ela identificar o número que estava lá no rodapé da caixa para ela poder falar para mim. E ela falou isso, é o 6.66. Na verdade não era nem 66, era 64. Aí eu disse assim, bom, 3.6.64, agora já dá para eu enxergar a cor. Era um louro escuro, 64, 75% de vermelho, que é o primeiro 6, e o 4, que era o acobreado, que tinha apenas 25%. Aí dá para eu conseguir enxergar a cor. Era um louro escuro, vermelho, acobreado. Aí eu consigo ver a cor. Mas se você for ver pelo nome, você não vai conseguir de jeito nenhum, tá bom? Depende da empresa, você fica para trás. Quando for na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o fundo de clareamento. E aí sim, o negócio aí o bicho vai pegar. Aí vocês vão ver o que é dificuldade, tá bom? Hoje é só, para a gente poder não alongar muito. Dê uma estudada no que foi passado hoje. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vê direitinho a parte do fundo de clareamento, tá bom? Se for possível, se não for possível fazer tudo em 3 etapas, a gente faz em 4, não tem problema não. Mas eu vou passar tudo, vou procurar fazer tudo em 4 etapas para vocês poderem acelerar os estudos de vocês, tá ok? Qualquer coisa, manda pergunta, manda dúvida, que eu teria o maior prazer em retirar as dúvidas de vocês, tá certo? Beijo, fique com Deus e até a próxima segunda-feira.